Boa noite, pessoal. Nós estamos começando aqui a nossa primeira live do canal Focoscopo, que tem como objetivo discutir o tema da educação numa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar, trazendo convidados especialistas sobre educação, memória social, história, política, e que possam, de alguma forma, contribuir para a formação do profissional da educação e também contribuir para a sociedade, que é o que a gente espera das universidades. Então, hoje, nós iniciaremos com dois convidados que trabalham em prefeituras diferentes, embora tenham histórias em comum, e vou deixar que eles se apresentem para ficar mais fácil e mais prazeroso essa conversa que será feita ao longo de 45 a 60 minutos para começar. Então, sejam bem-vindos, Flávia e Leandro. Vou deixar aqui aberto para vocês começarem. Ok, boa noite. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando com a nossa categoria, de estar nesse debate. Meu nome é Flávia, eu tenho experiência em magistério há 20 anos, tenho formação em letras, português e inglês, estou fazendo graduação em História, estou terminando, que é uma área também que eu acho que é importantíssima, principalmente até mesmo como resistência. Tem matrícula na Prefeitura de Japeri, tem matrícula na Prefeitura de Duque de Caxias. Então, assim, eu acho muito válido a gente ocupar esse espaço, ocupar mais espaços, disputar narrativas e vamos que vamos, pessoal. Leandro? Boa noite, pessoal. Eu sou o Leandro, né? Acredito que uma figura conhecida, de uma certa forma, mas sou uma pessoa conhecida dentro de Japeri. Sou professor na rede municipal, né? Já ocupei alguns cargos, além só de professor, já estive em direção de escola por 10 anos, não só em Japeri, mas em outros municípios. Atualmente trabalho em 2 unidades, né? Diferentes, em Japeri mesmo, uma em Japeri e outra em Giro Pedreira. E agradeço também o convite que me foi feito, né? Como a Flávia disse, colocou aí, é muito importante que a gente ocupe esse espaço de fala que é nosso mesmo, né? A gente se colocar, a gente se posicionar, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo na conjuntura nacional e pelo que ainda está por vir, né? Pelas dificuldades que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então, assim, que nós tenhamos uma conversa agradável, né, e bastante esclarecedora. Pessoal, eu não me apresentei, meu nome é Marcos Barreto, eu sou professor de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Japeri, professor de Educação Infantil também na Prefeitura de Niterói, sou professor da Universidade Estácio de Sá, professor da turma de Pedagogia, História e outras licenciaturas, e atualmente sou diretor, um dos diretores do Sindicato dos Profissionais de Educação do Núcleo de Japeri. Hoje, nós iniciaremos com essa apresentação dos nossos colegas, dos nossos convidados, que nós temos histórias em comum, nós três atuamos na Prefeitura de Japeri em momentos diferentes, em escolas diferentes, e por isso, nada mais que justo trazer esse debate para a nossa categoria e para a população como um todo. Tendo em vista que temos os nossos convidados, a Giane Costa, que é a nossa diretora também do Rap Japeri, a diretora também Sandra, e outros convidados também estão aqui participando dessa live. E hoje nós especificamente vamos dividir em blocos, em 3 blocos assim de imediato, onde cada participante poderá falar 5 minutos, em média 5 minutos, pode exceder mais um pouco, mas dividido em 3 blocos, e no final a gente vai abrir para perguntas, para facilitar essa dinâmica e promover um debate muito mais profícuo. Então, o primeiro bloco, o que a gente vai debater, na verdade? O que a gente está vivendo, na verdade? É a educação e a pandemia. E como as prefeituras estão enfrentando o coronavírus nesse momento.
Niterói, Japeri e Duque de Caxias são cidades da região metropolitana, embora Niterói seja da região oceânica, mas também compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. E percebemos que há enfrentamentos de formas distintas. E, logicamente, nós traremos esse debate para vocês e vamos começar primeiro com a nossa colega Flávia Souza, da Prefeitura de Caxias, onde eu também sou morador, embora não trabalhe na Prefeitura. Pode falar, Flávia. Bom, João, boa noite. Então, pessoal, eu acho que a gente, para falar sobre essa reabertura precipitada, a gente tem que fazer Claro que o tempo aqui não cabe, mas eu acho que é importante a gente fazer uma breve análise sobre as relações de poder. Como que os governos se comportam diante dessa pandemia? Por quê? Porque a gente não pode desprezar essas relações entre o Estado e a elite dominante. Por quê? Por exemplo, eu trabalho na Prefeitura de Caxias. Todo mundo sabe que a gente lida com um prefeito que é negacionista, que não preza pela ciência, que segue uma cartilha muito semelhante ao bolsonarismo, sendo que isso é apenas um dado, tá? Mas não só na Prefeitura de Caxias, como em todas as outras prefeituras, o que a gente tem visto desde o início da pandemia? Existe uma elite dominante, que a gente pode chamar da alta burguesia, e é essa burguesia que dita os rumos do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está impregnado com um pensamento ultraliberal, ou seja, o Estado mínimo só serve para o povo. E essa burguesia, ela financia campanhas, ela estabelece, através de secretariados, ela está infiltrada em todas as esferas de poder, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Então, desde o início, a gente tem visto o quê? A cara mais feia e suja do capital, que mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um quadro que a gente desconhece, a gente não entende muito bem, porque assim, a dinâmica é muito rápida. Só que a gente tem que ter também, não pode perder de vista, que isso é só um reflexo do que já acontece dentro da nossa própria estrutura social. Essa nossa estrutura, ela é uma estrutura de um capitalismo periférico, que nós somos um país periférico, pertencemos aqui à América Latina. Então, essas relações entre o capital e o Estado, elas sempre se deram. E isso tem reflexo na população de uma forma muito dura. A gente não pode esquecer que lá atrás foi aprovado a PEC 95, que a gente chamou de PEC da morte. Isso cortou investimentos na saúde. Todas as prefeituras e os estados brasileiros, eles não estavam preparados para essa avalanche que caiu sobre o mundo inteiro, que é essa pandemia mundial. Então, o que acontece no Brasil especificamente? Essa burguesia, essa alta burguesia, como ela só visa o lucro, como ela só visa os seus próprios interesses, o Estado brasileiro, na verdade, ele funciona como um mediador entre os desejos dessa alta burguesia e a população. E nós que estamos aqui no andar de baixo, a gente também tem sofrido, não só de agora, de muito tempo. A gente está vendo o sucateamento da educação, a gente está vendo o sucateamento da saúde. Isso vem num crescente, né? Todos os anos a gente tem acompanhado, tem visto, e a resposta que o Estado dá não é para a gente, não é em benefício para o povo, é um benefício para essas classes que dominam, que estão aí e que não estão para brincadeira, né, pessoal? Porque, assim, é o lucro acima da vida. Isso ficou bem claro. E essa reabertura precipitada, assim, ao meu entender, eu acho também que ficou muito claro
até mesmo para a população que é leiga, que talvez não estude tanto, não entenda muito bem como se processa a luta de classes, como se processa essas relações de poder, e existe uma elite que só visa o lucro, que é o lucro acima da vida. E isso é um postulado do capitalismo. E a gente precisa entender isso, fazer essa análise para entender como se processa a reabertura. Por que essa pressão está funcionando? A gente está vendo no início da quarentena, houve alguns governadores, alguns prefeitos que estavam receosos de reabrir e serem até taxados como genocida. Isso não se aplica ao presidente, né? Porque ele tem, isso a gente não pode deixar de dizer, né? Ele tem mantido a mesma linha desde sempre. Só que a pressão é muito grande. O capital ele pressiona, porque ele precisa dessa força produtiva dos trabalhadores, né? Da força de trabalho, para que o lucro continue gerando, essa engrenagem continue girando. Então, a gente está vendo assim, a quarentena foi se diluindo aos poucos. Algumas prefeituras, como aquele prefeito de Duque de Caxias, que é um ser abominável, né? Na acepção da palavra, ele nunca respeitou a quarentena, ele meio que seguiu a tendência do governo federal, ele inclusive contraiu o Covid, quase morreu, infelizmente, né? Ele se salvou, mas o que importa é o quê? Essa reabertura, tanto do comércio quanto futuramente das escolas, ela está sendo construída para quê e por quê? Para que se dê uma falsa aparência de normalidade. Essa falsa normalidade que essas prefeituras estão tentando colocar, incutir na população, isso é uma estratégia que é muito recorrente, né, dentro dos organismos de poder, de manipulação. A gente está vendo isso. E, assim, eu acho que eu moro no Rio, mas trabalho na Baixada, tenho um carinho muito grande pelas pessoas que eu trabalho, que eu trabalhei, pelos municípios que eu trabalho, pela população, mas, assim, a gente tem um problema muito grave na Baixada Fluminense, que é o clientelismo. A gente não pode esquecer que essas relações de poder que se estabelecem na Baixada Fluminense, elas estão sendo preponderantes sempre e hoje isso está muito mais claro. Isso está claro por quê? Porque, assim, quando o prefeito de Duque de Caxias, por exemplo, diz para reabrir o comércio e ignora a justiça, a população está indo junto com ele. Ele está construindo essa narrativa. E essa narrativa, ela é a narrativa construída pela alta burguesia. Essa burguesia canalha, essa burguesia que só visa o lucro, não se importa com a vida. A vida é um mero detalhe, porque, na verdade, essas classes sociais, essas pessoas que dominam as esferas de poder, elas objetificam as pessoas. Então, o número de mortos é apenas um dado, é uma estatística, literalmente, porque a vida das pessoas, a vida da classe trabalhadora, pouco importa. Então, seguindo essa linha, só para finalizar, a gente precisa entender que, assim, toda decisão governamental, ela sempre vem de uma esfera acima, de quem realmente domina o país, que é essa alta burguesia. Então, pessoal, a gente tem que entender de uma vez por todas o que a gente deseja. A gente deseja esse tipo de sociedade? A gente quer mudar, a gente tem que entrar numa disputa de narrativas. Eu sei que não é fácil, porque a gente não domina os canais de comunicação, a gente não detém o poder econômico, é uma engrenagem que se processa desde a família até as instituições religiosas e passa também pela escola, que a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Então, o que eu deixo aqui como reflexão é que não dá para discutir pandemia,
tudo que a gente está acontecendo, essas ações inócuas das prefeituras, sem falar de luta de classes, sem falar de capitalismo, porque é isso, é capitalismo brutal e selvagem. Obrigada. Foi ótima a sua fala, Flávia. E, assim, para não interromper o teu fluxo contínuo do debate, vou passar para o Leandro. E aí, no final, a gente desse bloco, a gente vai fazer as intervenções. Vou passar para o Leandro agora. Não, a Flávia colocou muito bem. Eu acho que a questão do capitalismo agora, mais do que nunca, né? Até então estava escondida, né? Agora está escancarada para todos nós. E eu vou além, que a Flávia colocou ali, que um dos problemas da Baixada, né, que é a questão do clientelismo, e temos um problema ainda muito pior, que fica entranhado na Baixada, dentro da política da Baixada, que é o coronelismo. Né? Então, coronelismo, clientelismo, junto com o capitalismo, a gente vai ver o que está acontecendo aí agora. Né? E a pergunta inicial, né, que é de como as prefeituras estão enfrentando esse momento. Na verdade, a pergunta deveria ser o contrário. Como as prefeituras não estão enfrentando esse momento? Porque não estão enfrentando. A gente fala de uma série de fatos e situações, né? A gente pensa na sociedade como um todo, mas a gente não pode deixar de pensar lá naquele camarada que trabalha no chão da escola. Porque se ele não estiver bem também, ele não vai trabalhar. Então, clientelismo, coronelismo, não vai combinar em momento algum com esse momento que nós estamos vivendo. E aí, como você colocou, né, a situação do prefeito de Caxias não vai muito diferente na nossa situação aqui em Japeri, você sabe muito bem disso. Né? Ações impensadas em conjunto com as ações, com essa política, né, do capitalismo, só vai fazer com que a gente fique dando murro em ponta de faca e acelere um processo de volta que não é saudável neste momento, nem um pouco, que agravaria, vai agravar com certeza, mas ainda um problema. Então, assim, a reflexão que eu deixo é como as prefeituras não estão enfrentando esse problema, que na verdade estão a todo instante negando o problema. É como se tudo tivesse Alice no País das Maravilhas, né? Tudo normal, vamos abrir amanhã, simples assim, a gente abre, coloca um álcool gel na porta, coloca uma máscara e pronto, está tudo resolvido, simples. Então, realmente, a gente não pode deixar passar, né, dialogar, usar o nosso espaço de fala para poder levar essa reflexão, não só, né, para a nossa classe, mas para toda a comunidade em geral, né, principalmente os mais pobres, que acabam reproduzindo a fala do chefe do Estado, o chefe do Estado, né? Porque quando é uma pessoa lá em cima, infelizmente, não tem como não citar isso, como a própria Fábio colocou, tem que falar para você, olha, não precisa usar máscara. Como é que eu vou dizer para o cara lá na ponta, aonde nem luz na casa muito mal tem o que comer, que ele não precisa voltar agora, que é seguro ele ficar em casa. Então, a gente tem que realmente dialogar, passar por esse diálogo aí. Nessa atual situação, pelo menos a Prefeitura de Niterói foi uma das primeiras a decretar o lockdown. Foi uma atitude pertinente, foi antecipada e evitou assim, o total colapso em Niterói, de certa forma, dentro das possibilidades. A gente sabia que, de uma forma ou de outra, esse colapso iria acontecer. O lockdown era para achatar a curva do contágio e evitar um número maior de mortes. Mas, nesse ponto, a Prefeitura de Niterói realmente buscou atender a sociedade de uma maneira mais incisiva. É claro, a gente entende que Niterói tem uma estrutura, assim, até mesmo de IDH, um dos maiores IDHs da cidade, se não o maior, se não me engano. E Duque de Caxias está em 49ª e o Japeri, acho que é o número 84, se eu não me engano, o último resultado. Então, a gente percebe que não é só uma questão de IDH, é realmente o que a Flávia pontuou, sobre um alinhamento do discurso da presidência, que dá anuência para certas atitudes de apropriação do discurso realmente propriamente dito do capitalismo,
assume o discurso do empresariado, da necessidade de voltar ou de não ter o lockdown para evitar que a economia quebre, mas o que isso não quer dizer, na verdade, que a economia vai quebrar em 2 ou 3 meses, isso é um pouco inviável, visto que a própria intervenção do Estado pode evitar esse tipo de coisa. Mas o que a gente percebe é que o Estado não está preocupado nem com o microempresário, muito menos com o servidor e muito menos com o trabalhador da CLT. O informal para o Estado praticamente inexiste. Quando a gente fala de auxílio emergencial, é emergencial mesmo, mas é para o cidadão, mas para o governo não era. Então, era sempre uma tendência a evitar uma política pública que mitigasse as dificuldades, os problemas da sociedade brasileira. E sem contar, a gente não está falando nem sobre desvio ou sobre pessoas mal intencionadas para ter acesso ao benefício. Na verdade, o benefício demorou muito a chegar. Sem contar que a falta de atividade de combate ao coronavírus tornou Caxias a segunda maior em contágio na cidade. Eu acho até curioso, para não dizer nocivo, não sei, vamos falar uma palavra muito mais pesada, um prefeito que pouco se importa com a sua população, assumiu o discurso que era uma gripezinha, ficou doente e foi se tratar lá em Botafogo, na Zona Sul, no hospital de ponta. Enquanto a população morria, montando filas enormes no Moacir do Carmo, que é um hospital municipal. Reabriu alguns hospitais, simplesmente no ano de eleição. A gente já sabe que essa prática é muito comum. Mas a população não foi atendida. Ele procurou sempre minimizar os efeitos da pandemia. Violou de várias maneiras, e disse até mesmo na RJTV, que se tivesse que fazer alguma coisa, que a justiça o obrigasse a fazer. Ou seja, o bom senso dele não existe. Uma prefeitura onde não paga os profissionais de educação, sempre paga, quando paga com atraso, a quem serve esses ideais? Só o empresariado, quando ele deveria servir a sociedade como um todo. O Washington Reis tem essa trajetória muito estranha dentro da prefeitura de Caxias, e na pandemia realmente mostrou as vísceras dessa necropolítica que a gente vem acompanhando, tanto no governo federal, tanto no município. Muito me surpreende, de certa forma, o governo do estado ter uma atitude positiva em relação ao coronavírus. E não estou dizendo sobre a questão dos desvios ou pessoas que foram encontradas numa atitude criminosa, mas eu estou falando sobre o Witzel realmente ter assumido um posicionamento de mínimo de bom senso, inicialmente. Me surpreendeu. Eu não esperava isso, porque ele era alinhado ao discurso do presidente. Mas houve divergência de ambas as partes e uma disputa de narrativas. E onde nós nos encontramos nessa situação? Em extrema vulnerabilidade. Enquanto servidores, tem uma certa condição realmente de conforto, entre aspas, não é para todos. Em Japeri mesmo, nós temos servidores que recebem na margem de um salário mínimo. E isso, dentro das possibilidades, tornou a vida de muitos trabalhadores bem complicada. Então, qual é o enfrentamento que as prefeituras estão tendo? Niterói teve um enfrentamento realmente digno, que a gente pode pelo menos chamar de um enfrentamento digno. Mas as outras prefeituras não. Principalmente Caxias, que ele não liga mesmo, e ele não tem a menor vergonha de dizer isso publicamente nos telejornais. Humilhou os professores, falando antes da pandemia, que não estavam recebendo, que se quisesse que largasse o emprego ou fossem a pé dar aula sem receber. Como é que um profissional vai trabalhar assim? Então, do prefeito de Caxias, realmente não se espera nada de positivo, a não ser a propaganda populista dos hospitais inaugurados, mas que a população como um todo ele não está preocupada com a saúde. Eu vou deixar aberto agora para perguntas para quem quiser perguntar aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, se alguém deixou alguma pergunta. Mas, Giane, vou passar a bola para a Giane. Giane, pode comentar alguma coisa sobre a Prefeitura de Japeri? Não sei se a Giane está ouvindo. Ou a Sandra. Giane vai falar? Pode ser você, Sandra.
É muito novo para mim esse formato. Aí eu estou de vez em quando perguntando, sou eu, vou falar, e não atropelar ninguém. Em relação a medidas, né, e a combate, em Japeri, especificamente, né, tem duas questões que eu venho me perguntando e ainda não obtive assim, respostas nesse sentido. A gente sabe que foi aprovado, né, os recursos, né, para o município para combate à pandemia, todos os municípios. E esses recursos, aquela medida que o governo federal tomou, né, e que esses recursos, em função desses recursos, tem uma série de questões de contrapartidas que o município tem que cumprir nesse sentido. E o servidor aí, ele foi falado aqui de salário, né? Servidor sem salário, Caxias está assim, São João está assim, né? A gente sabe que São João está assim. No entanto, essa contrapartida, uma dessas contrapartidas, que são muitas, é o corte, né? De corte de salário, não, a proibição de reajuste de salário. A gente pensa aí, falando especificamente de Japeri, né, e é até difícil falar sobre isso, nesses momentos de pandemia, está lá todo mundo, as medidas de austeridade, falar nesse momento dessa questão de reajuste. Mas é muito preocupante em relação a Japeri, que os profissionais estão há 5 anos, né, sem esse reajuste e com essa contrapartida agora, né, em função da pandemia, né, ficar sem esse até 2021, parece a previsão. E em relação aos recursos que foi enviado para a Japeri, eu não sei se alguém pode informar sobre isso, aí é a indagação, a reflexão que eu deixo aqui. Como que esses recursos foi utilizado, está sendo utilizado? Eita, minha bateria. Ferrou. Então, pessoal, nesse momento a gente sabe que as prefeituras receberam recursos do governo federal para aquisição de equipamentos. Não foi só a prefeitura de Japeri, outras prefeituras também tiveram problemas com equipamento que não era adequado para atendimento da população. E esse enfrentamento, de fato, não ocorreu. Mas, no caso, a gente vai tentar voltar mais para a educação mesmo, porque o ponto central é a educação enfrentando a pandemia. No caso, os profissionais da educação estão numa situação complicada, né, nessa frente de trabalho. Por isso, a gente passa para o próximo bloco, que é a questão do ensino remoto, que é uma das propostas das prefeituras, mas pensando principalmente as desigualdades sociais. Porque a prefeitura, por exemplo, de Niterói, que eu vou usar como exemplo, ela utilizou a própria plataforma da Fundação Municipal de Educação para que os profissionais postassem conteúdos voluntariamente. Já algumas universidades privadas trabalharam com ensino remoto, que é diferente do EAD. O EAD já é um modo mais estruturado, fechado e mais hermético, diferente do ensino remoto, onde o professor tem um contato mais direto com o aluno, através de lives ou salas de bate-papo, etc. A diferença é que é síncrono o ensino remoto e assíncrono quando é educação à distância. Mas, independente dessa situação, a gente precisa discutir os nossos alunos que têm acesso à educação, principalmente da rede pública e privada também, mas principalmente a pública. Porque quando produzimos material didático, muitas pessoas não estão debatendo a questão do direito autoral do professor. Porque sua aula tem direito autoral, o material didático que você elabora tem direito autoral. Então, todo esse material que você está cedendo gratuitamente, você não vai receber nada por isso. Então, a gente precisa levantar esse debate, que não só a questão do direito autoral, mas quem é que vai ter acesso à educação.
Porque, principalmente Japeri, mas Dom é algo diferente de Caxias, muito menos de Niterói, que eu também trabalho em comunidade. Quem tem acesso à internet não são todos os alunos. Ter um aparelho de celular não quer dizer que ele vai ter um aparelho de celular com condição para ter acesso à ferramenta. Ah, mas vamos trabalhar com material impresso. Bem, eu vou deixar esse papo para vocês, porque é um papo muito polêmico, e vou passar para a Flávia primeiro e vou passar para o Leandro depois. Mas eu acredito que todo mundo tem um ponto a ser dito sobre as escolas, tanto quanto as impressões, quanto ao acesso ao conteúdo, seja físico ou virtual. Vou passar para você, Flávia. Vamos lá. Então, gente, a pandemia mostrou o quê? Que a universalidade do ensino, ela não significa igualdade. Eu sempre costumo brincar que a escola brasileira está ainda lá nos jesuítas, com o Ratio Studiorum debaixo do braço. Só que a gente tem várias vertentes desse atraso. A gente também tem impregnado dentro da educação brasileira as teorias reprodutivistas. A gente volta de novo para as nossas relações de classes sociais, que eu acho que isso está muito escancarado. O tipo de educação que se prega dentro das... Nós somos educadores populares, nós trabalhamos na educação pública, e isso está muito claro, que há uma divisão, ou seja, é a educação dualista, né? Uma educação distinta para os filhos da classe trabalhadora, para os remediados, para a classe média alta e para a alta burguesia. Então, por conta desse dualismo, a gente está vendo essas questões da educação remota. Porque, por exemplo, a gente não pode desprezar essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, nós, como professores, como profissionais da educação, a gente sabe o que acontece dentro da nossa realidade. Em nenhum momento, nenhuma prefeitura, pelo menos nenhuma das duas que eu trabalho, disponibilizou formação, capacitação para os profissionais da educação, disponibilizou ferramentas tecnológicas para os alunos. Então, a gente ainda está lá no século XX, na escola. Uma escola que, quando tem um computador, é obsoleto, quando tem uma aula de informática, ela não atende às demandas do mundo atual. Quando a gente, enquanto professor, profissionais da educação, a gente precisa utilizar essas ferramentas, nós usamos o quê? Nossas coisas da nossa casa, nossos equipamentos privados. Então, tudo isso está muito claro durante a pandemia. A gente trabalha com uma clientela que, além disso, ainda tem uma questão social muito interligada nessa exclusão digital. Muitos não têm acesso a uma banda larga de qualidade, muitos não conseguem, até pela estrutura familiar, às vezes é um celular para 10 pessoas, até mesmo a estrutura de cômodos, todo mundo ali apertado, como que o aluno vai se concentrar para uma aula? É diferente do aluno da escola parte privada, às vezes da classe média alta, que tem o seu próprio computador, que tem o seu próprio celular, que tem acesso a uma internet de qualidade. Então, isso tudo está sendo posto. E a gente, enquanto educadores, qual o nosso papel diante disso? Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa disputar narrativas. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui agora é isso. A gente precisa também dialogar com a comunidade escolar, a gente precisa mostrar o que realmente acontece debaixo de todas essas camadas sociais que a gente convive, dentro de uma sociedade que é uma sociedade excludente, que é uma sociedade que não preza pela vida, apenas pelo lucro, e isso está muito caracterizado nesse desespero até
para que a gente faça essas atividades, sendo que o retorno é muito pequeno. Por quê? Porque por todos esses fatores, né, que eu elenquei aqui, a gente também tem que voltar lá para a questão da escola ser sempre a serviço da elite. A gente não pode perder de vista que o lobby que está sendo feito já não é de agora, já é há um tempo, sobre essa educação digital, que é a Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Instituto Millennium, são todos órgãos do capital que, de certa forma, querem vender essas plataformas para as escolas, principalmente para a educação pública. Porque também isso serve o quê? A escola como aparelho ideológico do Estado. Se o Estado é dominado por essa alta burguesia, esse aparato tecnológico, essa mercantilização da educação através dessa venda dessas pseudotecnologias, isso também serve para quê? Mais um tentáculo, mais uma forma de manipulação das massas, manipulação das mentes, dos corações, e é por isso que a gente, enquanto educador, enquanto professores, a gente precisa sair em campo e tentar disputar essa narrativa. E eu deixo aqui também, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, eu acho que tem que se aprofundar, a gente precisa fazer mais vezes, até que a nossa categoria se conscientize qual classe ela pertence, porque muitos professores não entendem que eles pertencem à classe trabalhadora. Falta consciência de classe. E, por causa disso, a gente, quanto conquista essa consciência, a gente vai ocupar nosso lugar como sujeito histórico. A história está aí, gente, ela está sendo feita, ela está passando na nossa cara. E a gente precisa ocupar esse lugar. Mostrando para a população, dialogando sim com a comunidade escolar e tentando mostrar, até mesmo ampliar o nosso leque, parar de pregar só para convertidos e começar um trabalho mesmo, um trabalho que se chama um trabalho de base, né? Para que as pessoas entendam o porquê dessas diferenças, o porquê dessa exclusão e o porquê da desigualdade de acesso, e isso passa por todos os âmbitos, principalmente pela educação. Obrigada. Isso aí, Flávia. Leandro? Bom, essa questão toda, né? A gente tem que fazer uma diferença em relação ao que é... Primeira coisa que tem que ser feita, diferenciar o que é ensino remoto do que é AD. Porque as pessoas, né, os professores em geral, não têm isso muito claro. Por que eu falo isso? Eu trabalho em duas escolas diferentes e acaba que eu vou vendo o que vem acontecendo nas duas escolas, né? E essa situação toda que foi posta, né, para a gente aí, assim que iniciou esse momento de pandemia, a gente dormiu numa sexta-feira, professor, acordamos numa segunda-feira, youtubers. Então, assim, já é o primeiro complicador. Segundo, quando se fala em acesso, né, as desigualdades, né, porque, na verdade, só abriram as cortinas da desigualdade. Né? Ficou bem claro para a gente. Quando a gente fala em acesso dentro de Japeri, se a dificuldade de acesso no que tange a rede de celular, que não é em todo lugar, mas é só um ou outro. Não. Tem muitos lugares dentro de Japeri que tem dificuldade de sinal de celular. Imagine a banda larga fixa, que é um outro problema. Então, quer dizer, não são todos que têm acesso. Um outro ponto a ser destacado, o que se considera acesso? Porque um acesso por dados não pode ser considerado acesso, porque tem dados limitados. Mas o WhatsApp não paga. Mas o Facebook não paga. Mas as atividades vão como? Não vão ter que ser baixadas? Então, assim, isso aí já demonstra para a gente claramente o que é desigualdade. E aí, lá no início, quando foi pedido para as escolas, né, que fizesse o plano de ação, a primeira coisa que eu fiz foi dialogar com os professores.
e pedi que eles fizessem um levantamento para mim. Fizemos um formulário de quantos alunos que eles achavam que tinham acesso para fazer as atividades, né? Acesso à internet. Nem 30%, ficou em torno de 28%. Então, você pensa numa escola de 1.000 alunos, 28%, ou seja, basicamente aí nem 300 alunos ter acesso. Esse é o primeiro ponto. Aí o professor vem, né? Eu estava até vendo aqui uma pergunta aqui agora, que eu ia até colocar sobre isso. E como trabalhar isso? Como é que a gente vai como é que a gente vai continuar no letivo diante dessa situação toda que está posta agora, né? Primeiro, nós não estamos em estado de normalidade. Não tem nada normal. Na verdade, o que a gente tem que fazer é tentar manter o vínculo do aluno. Não adianta achar que eu vou pegar, vou lançar um monte de conteúdo novo, vou lançar divisão hoje. Aí passa um vídeo, o link, vou lá, nem vejo a questão de direito autoral, porque tem gente que nem cita a fonte, né? Aí acho que o aluno vai aprender a divisão por ali. E não é assim que funciona. Então, assim, é um outro problema. Aí as resistências, e o professor, como é que... Tem professor que não quer postar, tem professor que se nega, enfim. Na verdade, o que precisa ser colocado, e aí qual é a grande falha de Japeri? É que deixou a cargo das escolas. Faltou à Secretaria de Educação dialogar não só com os gestores, mas também com os professores. Não é chegar e colocar para os gestores, olha, tem que ter. Tá. A responsabilidade de fazer com que essas atividades cheguem até os alunos não é do professor, não é do gestor, não é do orientador pedagógico. Quem tem que garantir esse acesso é o poder público. Agora, como que isso vai ser feito? É essa pergunta que tem que ser feita. Como isso vai ser feito? Porque, na verdade, quem vai ser responsabilizado não é o professor, não é o orientador, não é a escola. É quem é responsável pelo ensino. Quem deve garantir, né? Então, assim, essa diferença não fica claro para eles. O que é ensino remoto? Na verdade, precisa clarear isso para alguns professores. O que é ensino remoto? O que é AD? Que é uma coisa totalmente diferente. Se todos têm acesso, é óbvio que não tem. Nós sabemos muito bem disso, não vai atingir. Já colocamos de como é que vai fazer quem não tem acesso. E, na verdade, está faltando realmente é diálogo. O que precisa é a Secretaria de Educação, né, que é quem é responsável pelo ensino dentro do município, dialogar com os professores, dialogar com a comunidade, primeiramente. Porque, na verdade, não dá para a gente poder conjecturar nada hoje, agora, se a gente não souber o tamanho do estrago. A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe se vai acabar amanhã, se vai acabar depois de amanhã, daqui a 15 dias. Não dá para poder pensar numa volta e nem estruturar um trabalho sem saber o tamanho que esse estrago vai ocasionar dentro da educação. Que, na verdade, já, mesmo que voltasse agora, exemplificando o 1º de agosto, já é uma destruição total. Como é que a gente vai... Aí eu pergunto assim, como é que faz com o letivo? Aprova todo mundo e reprova todo mundo? Cancela o letivo? Não cancela o letivo? Como é que a gente vai fazer? Então, quer dizer, não dá para poder estruturar nada enquanto este momento não terminar. A gente precisa saber o tamanho do estrago que foi ocasionado. Depois que passar este momento, com segurança, aí nós vamos partir para o diálogo de como nós vamos fazer, como que vai se dar essa reposição. Porque essa reposição, de um jeito, ela vai ter que ser feita. Não adianta ficar no país de Alice, achar que todas as atividades que eu coloquei lá no Drive, no Facebook, no WhatsApp, vai bater como se fosse dia. Na verdade, a gente sabe que não é assim que funciona. Tem todo um critério para que essas horas sejam batidas. Essa é uma outra discussão, um outro ponto. Então, o que importa realmente é o diálogo da própria secretaria com toda a comunidade escolar, a princípio. Não há professor que tem que ir lá e dialogar com a comunidade escolar. Ele pode e deve, mas à frente, quem está em cima no topo é quem tem primeiro que se posicionar, colocar, olha, nossa posição é essa, vamos aguardar para a gente poder estudar, para ver o que vai ser feito depois. Agora, a reposição vai ter que ser feita, nós sabemos muito bem disso.
Isso aí, Leandro. É engraçado, a gente acabou entrando, saiu do segundo para o terceiro bloco sem precisar mencionar, porque o terceiro bloco é realmente a questão das retomadas das atividades presenciais. Sobre o que a Flávia falou, sobre essa necessidade de transformar tudo em AD, existe um projeto de criação de uma escola que seja distanciada. Para quê isso vai existir? Se o professor der uma aula virtual, ele pode atender quantos alunos ele for possível ter acesso. Então, vai romper as barreiras da barreira física, por exemplo, de uma sala de entre 20 a 30 alunos, dependendo da faixa etária. Então, não vai ter essa necessidade, porque há o espaço virtual, então, não vai precisar de tantos professores. Que esse mesmo professor, essa aula pode ser transmitida para as outras turmas, sem a necessidade de contratar novos profissionais. Então, não haveria necessidade, ou não haveria necessidade não, eles não vão querer contratar mais professores, vão diminuir a capacidade de servidores públicos, tornando os profissionais de educação, de certa forma, obsoletos. Mas, qual o grande problema disso? Quem dá aula, eu sou professor de educação infantil, não há a menor possibilidade de dar aula à distância para uma criança de educação infantil. Quanto tempo dura uma atenção de uma criança de 4 a 5 anos de idade? Pode durar de 5 a 10 minutos, isso vai variar de criança para criança. Quem é que vai dar o atendimento a essa criança? Com qualidade. Sem contar que quem vai dar as devolutivas, assim, como os alunos vão ter o acompanhamento individual, se é que vai ser possível, dessas atividades que serão desempenhadas por eles. Porque a tendência é ter uma educação formatada, tecnicista, e olha, está aqui para vocês, esse é o conteúdo que vocês têm que dar conta, e não tá pouco se lixando para a educação, para a formação humana, muito menos para o profissional da educação. E esse é um projeto que existe do Banco Mundial e saiu na notícia tem uns 2 ou 3 meses. E essa proposta já está rolando um bom tempo, esse debate. E a pandemia veio eles aproveitaram, foi o momento propício para propor esse tipo de formatação da educação. Mas não caiam nessa armadilha, não. Porque a qualidade de ensino vai ser realmente atacada, o aluno não vai ter o atendimento adequado. Se presencialmente, nas salas hiperlotadas, o aluno não tem um atendimento, imagine um aluno onde eu simplesmente forneço o conteúdo para ele ser praticamente um autodidata em casa. Porque diversos alunos têm pais analfabetos, semi-analfabetos, com formação deficitária e não podem auxiliar caso eles tenham dúvida. Então, quem é que vai dar assistência a esse aluno? Vai fingir que está dando aula? É isso que os professores... Porque essa pergunta foi da nossa colega Adriana Toledo. Como dialogar com os profissionais, com os próprios professores das escolas públicas que preferem essa maquiagem de aulas online a repor as horas de forma presencial quando voltarmos? Aí a gente entra também no que o Leandro falou. A gente tem que voltar quando for possível, acima de tudo. Tem que ter segurança para todos, não é só para os alunos, para o pessoal da cozinha, serviços gerais, é para todo mundo. Há uma necessidade, uma pressa enorme para pressionar os professores para voltarem para a sala de aula, porque os pais não têm com quem deixar os seus filhos e querem que os pais voltem para o trabalho e não tem com quem deixar. Então, sobra para quem? A escola volta a ser depósito de crianças e pouco se importa com a qualidade de ensino. É só para que sejam depositadas lá as crianças. Então, precisamos pensar o quê? Aliás, o que é uma denúncia, de certa forma, tanto da Flávia quanto do Leandro. Condições estruturais. A maioria das prefeituras não tem condições estruturais para atender às demandas, às normas que a OMS pede para um retorno. Ora, em muitas escolas falta papel higiênico. Em Japeri, falta água com frequência. Não é novidade para ninguém. Em Caxias também. Então, como vai ser esse retorno? Lembrando que tem que ter um distanciamento de 2 metros de um aluno para o outro, em salas que tem no máximo 16 metros quadrados. Com sorte tem 20, 26, 28 metros, não sei. Vai depender de cada unidade escolar. A minha sala, por exemplo, tinha um pouco mais de 16 metros quadrados, para atender 20 alunos.
Ou seja, já excedia 1 metro quadrado por aluno. Como vai ser feito esse rodízio? Gente, não é desumano. É fingir que está trabalhando, fazer essa aula remota, botar esse conteúdo lá disponível para o aluno, ele que se vire e simplesmente vai contar com a carga horária. Gente, não é isso que a gente espera da educação. O outro dilema que é decorrente da pandemia. Se o ano letivo for cancelado, o que vai fazer com esses alunos que perderam esse ano? E os alunos que estavam vindo do ano anterior? Que vão ser... Muitos alunos não vão ter condições de pagar a escola privada porque os pais foram demitidos. Vão inchar as escolas públicas. E não tem profissional para isso. Tem um monte de profissional se aposentando, sem remuneração. O caos completo. Como vai ser feita essa educação? Desse jeito que estão propondo, é inviável. É uma violência contra a criança, é violência contra o profissional e não é educação. Não tem preocupação nenhuma com qualidade de educação. A pergunta da nossa colega Solimar é como podemos resistir à pressão exercida pela máquina burocrática governamental? Quem tem o poder de força de trabalho somos nós. Por que tem tanto empresário preocupado com a pandemia, está todo mundo sem trabalhar, eu não vou resistir? Vocês percebem a força que tem o trabalhador? Se o trabalhador decidir não vou trabalhar, não tem trabalho. Então, o poder da greve dos profissionais de educação ou de qualquer outro profissional da área, se eu falar, olha, não tenho condições de trabalho, não são condições inumanas de serviço, como é que eu vou trabalhar? Vai aceitar qualquer condição? A gente também não pode trabalhar assim com um sentimento de culpa. Ai, como vai ficar as nossas crianças? Como vai ficar as nossas crianças? Flávia é mãe, tem um filho, eu já tenho uma para chegar, sabe? Então, quem vai trabalhar, vai ter esse contato cruzado com alunos que possivelmente vai estar com coronavírus e vai trazer para casa, somos nós. E aí, como é que vai ficar? Quem é que vai indenizar os profissionais de educação caso fiquem doentes? E isso com sorte, porque se não morrer, sabe? Então, precisamos levar esse debate a sério e os pais, muitos deles são contra o retorno das aulas, a maioria, pelo menos o que eu venho conversando. Vai voltar às aulas? Eu não vou mandar meu filho. Um monte de mãe falando isso, um monte de pai falando isso, por quê? Tiveram praticamente 4 meses, né, que a gente tem de isolamento. Quem estava com dificuldade para se isolar e ter algum jeito para tomar conta da criança, deu o seu jeito. Então, ele já sabe, tem algumas estratégias para, assim, como cuidar dos meus filhos nessa condição. A gente precisa conversar com esses pais. Esse canal foi criado exatamente para que a gente não deixasse encastelado o nosso conhecimento, todas as informações sobre o que acontece nas escolas públicas e privadas também. A gente precisa alcançar os pais, alcançar os nossos colegas, que eles participem. Esse contato é necessário porque a gente dá voz para colegas de trabalho que têm muita competência e assim tem experiência para trocar. Então, pelo menos o que eu penso sobre resistir à pressão exercida é difícil, é muito difícil resistir, mas a gente precisa resistir. Quem é que vai dar apoio, vai dar suporte a gente é a base, são os nossos colegas de trabalho e além deles são os pais. Você tem que fazer esse apelo aos responsáveis. Você quer perder seu filho? É um risco que você corre. Ou seu filho pode ficar doente, levar a doença, e quem vai morrer é você. Ou morrer o seu pai, a sua mãe, os avós das crianças. Então, sem contar os traumas que são gerados em relação à pandemia, que não é o assunto dessa pauta de hoje, mas são tantas situações possíveis desse retorno antecipado sem estrutura que a gente precisa conscientizar mais os pais do que os nossos próprios colegas. Porque se há colega que não está preocupado em fingir que está dando aula online, esse colega não vai mudar de pensamento da noite para o dia. A gente precisa conversar com os responsáveis legais, porque eles é que sabem exatamente quem é que está levando para casa. Passar para a Flávia. Então, até eu vou começar até também com o gancho da pergunta da minha amiga Adriana, sobre a questão de como fazer esse manejamento, né? Dessas horas todas, desses dias letivos praticamente perdidos, né? Eu acho que
uma possibilidade, uma proposta é desvincular o ano letivo do ano civil, é dar continuidade no próximo ano. Isso já é feito no Pedro II, meu filho estuda lá, quando eles costumam fazer, às vezes, greves longas, de 3, 4 meses, e é o recurso que é utilizado lá e que funciona. Então, eu acho que também é uma possibilidade, né? Eu acho que isso precisa ser debatido, isso precisa ser discutido, mas fica como proposta, né? Para que a gente leve para os nossos colegas, para as nossas redes, se debata isso com a categoria em assembleias. Agora, sobre a questão do nosso próximo tópico, que é a retomada das aulas, eu acho que a escola vai servir mais como um falseamento, né, dessa realidade paralela que a gente está vivendo no país. É uma pandemia mundial, é uma pandemia que não houve nenhum tipo de estratégia eficaz para que se diminuísse a curva. A gente tem uma população assim que beira a incivilidade, né? Porque eu acho que isso independe de classe social. Eu acho que é uma questão de educação, né? de civilidade, que é o que tá faltando. A gente está acompanhando, está vendo muitas pessoas circulando nas ruas, alguns municípios sem máscaras, sentado em bares, como se a quarentena tivesse acabado e a pandemia tivesse acabado. Só que isso não se reflete nos números. Os números continuam crescendo, o número de mortes é assustador e a gente vai ter que lidar com isso. E como vai se processar essa retomada das aulas? A gente sabe, a gente convive dentro das escolas públicas que falta o básico. Como vocês citaram, falta água. Vai ter o sabão ali para lavar as mãos durante 1 mês, 2 meses, e depois a gente sabe já o que vai acontecer. E a gente também tem que pensar que nós professores vamos lidar com essa situação atípica. Também foi citada aqui a questão das salas de aula, que a gente vive numa realidade onde a escola não oferece estrutura básica, que são salas muito apertadas, algumas mal ventiladas, e que o vírus vai estar ali circulando. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate com os pais. A gente vai encontrar ressonância em alguns pais, em outros, eles vão reproduzir o comportamento que a gente está vendo. Eles vão mandar, sim, os filhos para a escola. E qual vai ser a nossa resposta? Como a gente vai se proteger diante disso? Flávia, vou passar para a Jeane, até por causa do nosso tempo, vou passar para a Jeane e responder a última pergunta aqui do texto base, que foi aprovado no dia 30. Né? Na verdade, ele foi suspenso os 200 dias letivos, e a carga horária ainda pode ser flexibilizada, mas ainda está em movimento, ainda não foi determinado ainda, só para responder essa questão. É um texto base. Quando ele for aprovado, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas 200 dias letivos já foi para as cucuias há muito tempo. E é bom a gente repensar essa questão dos 200 dias letivos, que poderia ser muito bem 180. Não estou falando desse ano, não, mas nos próximos anos. Há um excesso de carga horária, sim. Então, a gente precisa repensar certas propostas de educação. Mas essa proposta ainda vai ser votada. Jeane, eu vou passar para você e para a gente passar depois para as considerações finais. Boa noite a todos e todas. Bom, sobre o que esse texto que a Daniele colocou, o Conselho Nacional de Educação colocou a cargo das prefeituras e municípios essa decisão. A LDB já exclui em casos de emergenciais, em casos de pandemia, nem está prevista a pandemia lá, mas em casos de emergência ou de algum problema relativo durante o ano letivo, uma catástrofe qualquer, a redução desses 200 dias letivos, tá? Mas só que não abole as 800 horas.
Então, a gente tem um problema. Tá, tiramos os 800 dias letivos, tiramos os 200 dias letivos, mas mantemos as 800 horas. E como é que a gente vai adequar essas 800 horas? A ideia, a princípio, seria essa atividade remota não pode, principalmente no município de Japeri, onde o acesso é mínimo, e não estou falando nem da questão financeira, da baixa renda per capita municipal. Eu estou falando mais até do acesso mesmo virtual, porque mesmo quem paga não tem uma qualidade na sua internet. Então, a gente parte do ponto do acesso. O acesso é restrito e muito restrito. Além da questão financeira, ainda tem a dificuldade de acesso. Então, a proposta seria, ao retornarmos às aulas, uma parte se a gente conseguir comprovar alguma parte dessas horas, que eu não vejo como, porque a gente não tem uma diretriz, a Secretaria Municipal de Educação, infelizmente, não vai conseguir mapear com dados concretos a quantidade de acesso, né? Porque não se criou um local onde se pudesse verificar. Você não tem um texto base que nos oriente a seguir uma única diretriz que coloque dados execuíveis para a gente coletar dados e conseguir ver exatamente qual foi o acesso para que a gente tome medidas posteriores. Quais seriam a opção de medidas posteriores que nós já apresentamos enquanto CEP para a própria Secretaria de Educação? Seria uma parte, já que se pensa não retorno total dos alunos, né? Olha, retorno sequencial. 50% e depois 50% ativo, 50% em casa. Os 50% que estão presenciais, que é o que eu acho que vai acontecer nesses municípios que vão retornar antes da gente, farão as atividades, farão a atividade. Os 50% que estão em casa levarão atividades para casa para serem executadas. Ao retorno desses 50%, quando retorna, essa é uma troca. 50% ficou, 50% foi. As atividades que foram para casa serão corrigidas, né, em casa, porque a gente sabe que em casa o pai não é pedagogo, o pai às vezes já voltou a trabalhar, ou muito dos casos que a nossa rede não é alfabetizada. Os pais as crianças não têm apoio pedagógico familiar, e não é culpar as famílias, não, porque aí a gente vai voltar lá para a EJA de que eles teriam que alfabetizar todas as pessoas que não estão alfabetizadas. A gente precisa resolver. A crise nos trouxe duas questões muito práticas. Uma, a precarização da educação, a venda de bens e serviços, né, educacionais, que é essas plataformas que vão surgir, em grosso modo, o próprio ministro que está sendo indicado, cotado, eu não sei se ele nem já tomou posse, mas eu estou aterrorizada com isso, ele é dono de uma dessas plataformas, então a gente vê que está tudo se encaminhando para isso. Já a OCDE, pegando um gancho na fala da Flávia, já colocou que a gente tem que diminuir saúde e educação. São duas fases em que a gente tem que reduzir essa oferta populacional. E como é que você reduz a oferta? Você não reduz a oferta de educação, não dá, mas dá para você reduzir a quantidade de funcionários que efetivamente faz essa oferta. E isso é nas plataformas. Se você conseguir um professor que dê aula para 300 alunos, por que você vai pagar um professor para 20, para 40? Assim, é muito mais à frente do que a gente consegue ver. A gente precisa olhar com olhos de águia e olhar lá na frente e pensar que cada jogo político é um jogo de xadrez, que hoje se mexe uma peça aqui, mas o resultado vai vir a futuro. Então, nós precisamos sim nos organizar, a gente precisa entender quais são os nossos direitos dentro disso. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não fui formada para isso, eu não tenho condições. A crise nos pegou com os nossos celulares velhos, sem bateria, e nós estamos sem condições de comprar outro. 5 anos sem reajuste salarial não possibilita ninguém a fazer um investimento tecnológico num novo celular de R$3.000 ou numa rede de banda larga que não caia. Então, assim, nós precisamos nos organizar, sim. A nossa próxima live vai nesse sentido. Nós pedimos para a nossa advogada do CEP para entrar na próxima live e fazer essas orientações para a gente.
nós somos professores, nós temos muitas questões, essas questões precisam ser resolvidas, mas nós só vamos conseguir com uma fala do Leandro no diálogo. É preciso que todos entendam que essa é a hora de nos unirmos e conversar. Dentro das nossas escolas, através do grupo de WhatsApp, com as nossas relações, né, interpessoais, que são com os nossos colegas, em que a gente tem, grupo ou não, a gente precisa criar uma rede em que a gente se sustente, porque anos muito difíceis estão por vir. Então, Eu encerro a minha fala. Passar para... Muito bem, Jânio. Passar para o Leandro e daqui a pouco a gente vai finalizar. A gente falou que ia ser em 60 minutos, mas acabou passando um pouquinho. Mas tá bom. O papo tá bom. Pode falar, Leandro. Assim, eu vou seguir na linha da Jane. Aproveitando aqui que a colega colocou aqui do lado, Daniele, né, a respeito dos 200 dias, flexibiliza 200 dias, não se flexibiliza 800 horas. Então, flexibilizou-se o quê? Nada. Porque, olha só, Verdade. mas pode cumprir, podemos aumentar um exemplo, 1 hora por dia da carga horária. E aquele colega, aquelas colegas e aqueles colegas que não são poucos, que tem 2 matrículas, que corre de um lugar para o outro, como é que ele vai fazer isso? Não faz. 1 hora a mais no local para poder chegar, que às vezes é no laço, né? Às vezes chega lá em cima, entra 1 hora, chega meio-dia. Eu que saí de Japeri. Então, quer dizer, é muito complicado essa questão da não flexibilização das horas. Então, a meu ver, não flexibilizou-se nada, pelo menos por enquanto. Vamos enfrentar uma coisa muito... E assim, gente, além da resistência dos professores, né, de estar fazendo essas postagens, enfim, a gente vai enfrentar um problema muito grande no próximo ano. Sabe o que é? Mudança de governo. Esses governos que estão aí estão juntando os paninhos deles, estão indo embora. E que se vire o próximo. E que se vire a gente. Aliás, que se dane a gente. Porque, na verdade, eles não vão sair. Grande parte vão ser trocados. Uns por não poderem ser eleitos, outros por questões realmente que não vão conseguir se eleger. Né? E aí, como é que vai fazer? Como é que se faz? A gente sabe que o Conselho Nacional de Educação, ele colocou umas orientações a respeito de como que se daria essa compensação de horas mediante esse trabalho remoto. Só que assim, como a Jane colocou, nós não, na nossa unidade de Japeri, ninguém só falou, tem que fazer isso. Olha só, gente, a diretriz é essa, tá? A atividade tem que ser essa, neste nível, tantas horas, para poder, no final das contas, abater tantas horas. Então, assim, lá na escola, nós dialogamos muito. Então, a gente começou a postar bem depois que quase todas as escolas já estavam postando. Como é que a gente faria isso? Nós estamos registrando, nós temos registrado tudo. Você vai servir ou não, não sei. Né? Mas vamos ter que registrar porque a gente vai passar por esse caos. Vai dar dezembro, tchau essa equipe, e chega 1º de janeiro, né, de 1º a 6º, se não me engano, chega dia 4 de janeiro, é outra equipe. E aí? O que ficou? O que espera? Como será? Existe registro? Ficou registrado? O que foi feito? Como foi feito? De que jeito foi feito? Se não houver esse diálogo, né, esse diálogo tem que ter. Eu tenho visto assim, não só a Prefeitura de Japeri, eu tenho visto as prefeituras muito omissas nesse sentido. Né? Na verdade, aquela coisa, nosso dever é colocar lá e vai jogando. O que vai acontecer depois, pouco se sabe e pouco também se quer saber. Agora, e o aluno nessa história toda? E o aluno? A EJA, vamos falar da EJA. Né? Já acabou, perdeu, encerrou. Faz o quê? Porque eles estudaram, porque 20 dias, se não me falha a memória, deu 21 dias, né? 21 dias de aula até hoje, né? 21 dias letivos. Tá, mas aí, já acabou. Primeiro semestre foi. E aí? Que a mudança seria agora para início em agosto. Para fazer como? De que forma? Então, assim,
Se não houver um diálogo, se não houver um posicionamento, se não houver uma sistematização, uma estruturação, né, de como vai ser feito esse trabalho, a gente vai continuar aqui na mesma, dando um encontro de faca. E assim, eu sou muito taxativo, porque eu não gosto daquela coisa assim, eu estou fazendo a minha parte. Não, é muito mais que fazer a sua parte. Porque lá na frente, tem uma pessoa. E aí, isso vai refletir lá na frente. É muito mais do que fazer a sua parte. É garantir um acesso igualitário para todos. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira live, né? Um bom começo, papo rolando, fluindo muito bem. E assim, eu peço para que as pessoas se inscrevam no canal para que fique recebendo as informações. Olha, a live vai começar dia tal, horário tal, para que vocês não percam essas informações. É um novo tempo para o CEP Japeri, que a gente viu essa necessidade, que precisava conversar com a categoria, precisava conversar com a comunidade, falar sobre as nossas ações, o que a gente espera, o que a gente propõe para a educação, porque participamos de diversos conselhos, Conselho da Cidade, o CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar, entre tantos outros, e a gente precisa ouvir os nossos profissionais, a gente precisa ouvir os nossos colegas e esclarecer. E eu acredito que tem muitas dúvidas ainda e a gente precisa fazer isso com mais frequência. Então, eu agradeço a participação da Flávia, da Giane, do Leandro. Eu agradeço que vocês tenham aceito esse convite, né, para a gente dialogar aqui. Espero que vocês retornem mais vezes para a gente continuar semanalmente se encontrando para debater assuntos pertinentes à educação de Japeri e da política geral como um todo, né? Então, um beijo no coração de todo mundo. Espero ver vocês em breve. Se cuidem, que não é uma gripezinha. Um beijo para todo mundo. Eu quero fazer minhas considerações finais, pode ser? Pode. Então, olha, o CEP Japeri, mais uma vez, está de parabéns, agradecer a oportunidade, e eu acho assim, fundamental essa participação da advogada do CEP, porque eu acho que, apesar da justiça não funcionar como um organismo neutro, ela vai ter um papel preponderante, até mesmo para fiscalizar as faltas de condições sanitárias dentro das escolas, tá? E eu queria agradecer também a galera de Caxias, tá? Pela participação, pela força. E estamos juntos, galera. Muito obrigada. Quero lembrar que a próxima convidada é a advogada, então ela vai falar sobre essas questões aqui. E vamos convidar pelo menos uma vez por mês para esclarecer essas questões, que existem portarias, decretos, e a gente precisa debater isso com profissionais da área jurídica que realmente entendam disso. Não é só ser um diretor do setor jurídico, a gente precisa conversar com profissionais que vão dar nossas informações com informações robustas sobre como proceder em certas situações. Mas, assim, foi muito bom, eu agradeço mesmo. Então, vou desconectando todo mundo aqui. Um abraço para todo mundo. Beijo, até a próxima.